padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Unidos ao coração da amada Mãe Maria, que aqui nos congrega, a Mãe da Esperança, a Mãe da Vitória, nossos corações acolham a Palavra Santa de Deus, para que possamos compreender e vivenciar com fecundidade esta oitava da Páscoa, celebrando a vitória da vida sobre a morte, a ressurreição do Senhor. Esta compreensão toca os nossos corações e nos abre-nos ao amor de nosso Deus, assim como aquelas mulheres que são para nós exemplares na procura, como o evangelista nos conta. Partiram depressa do túmulo, estavam com medo, correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. Foi quando então Jesus, porque elas procuravam, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. Tomo aqui dos sermões de São Pedro Crisólogo, um bispo, quando ele lembra: o anjo disse às mulheres: ide contar aos discípulos, ele ressuscitou e vai à vossa frente para a Galileia, lá o vereis. Assim falando, o anjo não se dirige a Maria Madalena e a outra Maria, mas nessas duas mulheres é a igreja que ele envia em missão. É a esposa que o anjo envia ao esposo. Na verdade, é mesmo a igreja em sua plenitude que essas duas mulheres personificam. Os acontecimentos o demonstram com evidência. A seus discípulos que duvidam da ressurreição, Cristo dá-lhes a certeza, tranquiliza-os, mostrando o lugar dos cravos e o lado. E pela maneira de tomar a refeição, chama-os novamente à fé. É, pois, com justeza que chama filhos àqueles que ainda eram pequeninos na fé, quando pede: filhos, tendes alguma coisa para comer? Essas mulheres, ele as encontrou já maduras na fé. Dominando suas fraquezas, se apressam para o mistério, procurando o Senhor com todo o ardor da fé. Por isso, mereceram que ele fosse ao encontro delas com essa saudação: alegrai-vos. Não apenas concede-lhes tocá-lo, mas ainda possuí-lo na medida do amor de ambas. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Nós não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Amados e amadas de Deus, o evangelista Mateus nos traz a exemplaridade das mulheres maduras na fé, chamando-nos também a percorrer um caminho para a nossa maturação na fé. A falta de maturidade na fé não nos dá condições para enfrentarmos os muitos desafios da vida. Por isso, o maior tesouro nosso na vida espiritual e no caminho do seguimento de Jesus é a nossa fé. Esta é a maior herança que a nossa igreja tem. É daí que nós encontramos a força de que precisamos para enfrentar a avalanche de mudanças, os desafios culturais e os novos tempos. Elas estavam com medo, mas viram que algo de novo tinha acontecido, alcançado o novo pela força da fé, e foram com grande alegria para dar aos discípulos a notícia da novidade. O Senhor vem ao encontro delas, vem ao encontro de quem procura e de quem de fato se abre ao amor de Deus. Diz a elas: alegrai-vos. As mulheres se aproximam, prostram-se diante dele, abraçando os seus pés.
A palavra dele infunde-lhes no coração o de que todos precisamos, não tenhais medo. E de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. As mulheres partiram, foram cumprir a missão recebida do Senhor, as primeiras apóstolas e discípulas, congregando a nossa igreja em torno da força do amor e da fé. No entanto, ali estavam aqueles que estavam estreitados por seus interesses. Os guardas, ao comunicarem ao sacerdote, o sumo sacerdote, o que havia acontecido, estes se reuniram com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados para dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto estavam dormindo. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, mostrando a estreiteza do coração humano, a idolatria do dinheiro, a falta de abertura pela força da fé. Estejamos, irmãos e irmãs, atentos, como nos adverte na sua homilia sobre a Páscoa, Militão, bispo de Sardes. Prestai atenção, diz ele, o mistério pascal é ao mesmo tempo novo e antigo, eterno e transitório, corruptível e incorruptível, mortal e imortal. É mistério antigo segundo a lei, novo segundo a palavra que se fez carne. Transitório pela figura, eterno pela graça, corruptível pela imolação do Cordeiro, incorruptível pela vida do Senhor, mortal pela sua sepultura na terra e imortal pela sua ressurreição dentre os mortos. A lei, meu irmão, minha irmã, na verdade é antiga, mas a palavra é nova. A figura é transitória, mas a graça é eterna. O Cordeiro é corruptível, mas o Senhor é incorruptível. Ele que, imolado como Cordeiro, ressuscitou como Deus. Deus nos ajude a compreender a força desse mistério, a exemplo da amada Mãe Maria. Por isso nos unimos ao seu coração para suplicar a graça do dom de crer e de crer na força do amor de Deus. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra. Magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.